Vamos ler então João 17, 20 e 21, diz assim: Jesus orando pelos futuros crentes, pelos futuros discípulos: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha aqui no versículo de número 21, para que todos sejam um. Vamos repetir todos juntos? Para que todos, vamos lá, 1, 2, 3, para que todos sejam um. Olha para o seu irmão e diga: para que todos sejam um. Amém. Pode sentar, pode continuar com a sua Bíblia aberta. Nós estaremos lendo alguns textos, que o pastor Nelson vai nos ajudar ali no Data Show, por favor. Irmãos, Deus tocou no meu coração para a gente falar alguma coisa nessa noite sobre a unidade da igreja. Nós somos um, aliás, nós devemos ser um na presença de Deus. Entre nós não pode haver adversidade. Entre nós não pode haver disputa. Entre nós não pode haver discussões, diferenças. Entre nós não pode haver espírito de divisão. A palavra de Deus diz que a igreja deve ser unida. Nós devemos ser um na presença de Deus. A igreja jamais crescerá de forma integral se não existir a unidade entre os membros da igreja. Jamais a igreja conseguirá crescer se não houver unidade entre os membros da igreja. Jamais a igreja crescerá se não houver unidade de propósito, se não houver unidade de pensamento. Jamais a igreja conseguirá crescer se não houver unidade de propósito, de espiritualidade na presença de Deus, unidade de direcionamento na presença do nosso Deus. Irmãos, a divisão de forças, ela vai promover, ao invés de crescimento, ela vai promover o enfraquecimento da igreja. Uma igreja dividida é uma igreja enfraquecida. Uma igreja unida é uma igreja fortalecida na presença do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, é a unidade que promove o aperfeiçoamento e o fortalecimento da igreja. Você quer fazer parte de uma igreja forte? Você quer fazer parte de uma igreja forte? Então viva em união na presença de Deus. O Salmo de número 133 diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, irmãos, a unidade é algo fundamental para o crescimento da igreja. Irmãos, eu gostaria de 1 Coríntios, pastor Nelson, 1 Coríntios capítulo 3 e o versículo 1. Nós aprendemos que a falta de unidade impede o crescimento da igreja. É isso mesmo, a falta de unidade impede o crescimento da igreja. Irmãos, cada um de nós temos um temperamento diferente. Quem aqui estuda psicanálise, estuda psicologia, aquela coisa arada toda, nós sabemos, irmãos, que cada um de nós temos um temperamento diferente. Cada um de nós.
Um tem um temperamento mais forte, outro tem um temperamento mais fraco, um tem um temperamento mais sossegado, outro tem um temperamento mais afoito. Mas irmãos, isso não deve promover divisão entre nós. Nós devemos nos entender, nós devemos estar juntos, nós devemos estar olhando para o mesmo rumo, nós devemos ser um, mesmo havendo diversidade de personalidade entre nós. Amém, irmãos? Ah, pastor Josué, mas é difícil, hein? 1 Coríntios 3, versículo 1, e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças, ou criancinhas em Cristo. Por quê, irmãos? Porque está faltando a unidade. Está faltando a unidade. A falta de unidade impede o crescimento da igreja. Cada um de nós temos um temperamento diferente, pensamos diferente, cada um de nós tem um estilo diferente, mas unidos em Cristo, nós causaremos um impacto poderoso no mundo incrédulo que nós estamos vivendo hoje. Então essa, irmãos, é uma grande realidade. 1 Coríntios capítulo 12 e o versículo de número 18 fala sobre isso. 1 Coríntios capítulo 12 e o versículo 18 fala sobre isso. Fala sobre esse assunto que nós estamos dizendo assim: mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Amém, irmãos? Deus colocou os membros no corpo, cada um da forma que Ele quis, e unindo a forma de agir, a forma de viver, a forma de trabalhar de cada um, nós formamos uma igreja, e essa igreja trabalha, e o nome do Senhor Jesus é glorificado. Então, irmãos, a falta de unidade impede o crescimento da igreja. Irmãos, derrotas são trazidas pela falta de unidade da igreja. A falta de unidade traz decréscimo, traz incapacidade. Irmãos, a falta de unidade, ela causa derrotas. Muitas vezes nós somos derrotados no nosso propósito. Muitas vezes nós somos derrotados naquilo que nós queremos fazer. Irmãos, Satanás, ele tem atingido a igreja com a imoralidade, ele tem atingido a igreja com o orgulho. Satanás, ele tem atingido a igreja com a dúvida. Irmãos, Satanás tem atingido muitos membros da igreja que têm abandonado a fé, caíram na tentação do mundo, na tentação do diabo. Sabe por quê? Porque passaram a viver em desunião. Irmãos, a desunião, ela traz derrota. A desunião, ela traz enfraquecimento. A desunião, irmãos, ela provoca a derrota no meio da igreja. E nós precisamos lutar contra isso, em nome de Jesus. Precisamos batalhar contra isso, em nome de Jesus. Sem unidade não haverá orações fervorosas. Sem unidade não haverá evangelismo. Sem unidade não haverá crescimento. E nós precisamos estar unidos, orando uns pelos outros. Esses dias atrás o pastor Rodrigo falou aqui na frente sobre a oração. Sobre a oração. Irmãos, nós devemos estar unidos em oração, um orando pelo outro, porque esta é a vontade de Deus. Muitas vezes nós nos esquecemos de estar orando uns pelos outros. Nós nos esquecemos de estar orando. Irmãos, às vezes ali no meu período de oração, são tantas as pessoas que procuram, né, a nossa oração. São tantas as pessoas que procuram: pastor, ora por mim, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Então alguns às vezes eu lembro, mas aí eu oro desse jeito: Senhor, abençoa a todos aqueles que pediram a nossa oração.
Eu oro desse jeito. Eu falo assim: Senhor, eu não me lembro de um por um, eu não me lembro de cada um que pediu a oração, mas o Senhor lembra, e o Senhor sabe a necessidade de cada um. Então, Senhor, abençoa a todos aqueles que pediram a nossa oração, a todos, ó Pai. E Deus, irmãos, Ele tem abençoado, e nós precisamos fazer isso. Precisamos fazer isso na presença do nosso Deus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, olha, a falta de unidade produz derrota. Ergue um pouquinho o meu retorno, fazendo favor. A falta de oração, a falta de unidade, muitas vezes ela traz derrota. E, irmãos, tem muito crente derrotado por causa da falta de unidade. Tem muito crente derrotado por causa da falta de união. Não existe união. E não havendo união, não existe oração de intercessão. Um orando pelo outro, em nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, isso é muito importante. A unidade e a proclamação da palavra. A unidade. Se nós não somos unidos, o mundo jamais crerá que nós somos de Cristo. É verdade ou não é? Se nós não somos unidos, irmão Toninho, como que a gente vai pregar o Evangelho? Se nós não somos unidos, como que nós vamos pregar o Evangelho? Irmãos, a pessoa que está lá no mundão, pastor Nelson, ela já está acostumada com a desunião. É desunião dentro de casa, desunião entre amigos, desunião na escola, desunião na faculdade. A pessoa já está acostumada com isso. Um de um lado, outro do outro, cada um para si, como diz, e Deus para todos. Lá fora, as pessoas estão acostumadas com isso. Não existe união. Não existe unidade de pensamento. Cada um pensa de um jeito e quer que o seu pensamento prevaleça. Muitas pessoas até brigam por causa disso. Existem disputas por causa disso. A falta de união. Irmãos, agora, se nós estamos vivendo em desunião, como que nós vamos pregar para o povo que está lá do lado de fora da igreja? Como que nós vamos falar de Jesus para as pessoas que estão lá fora? Se quando elas vêm para a igreja, elas veem acontecendo a mesma coisa. Como que nós vamos pregar o Evangelho se a pessoa vem lá de fora com brigas e chega aqui dentro e encontra briga? Como que nós vamos pregar o Evangelho para a pessoa e a pessoa sai lá de fora onde existe disputa e ela chega aqui dentro da igreja e encontra um monte de gente disputando? Como que nós vamos pregar o Evangelho e trazer uma pessoa lá de fora, onde existe destruição e derrota, e a pessoa vem aqui para dentro da igreja e ela encontra destruição e derrota, um querendo engolir o outro? Irmãos, se nós estamos desunidos, nós não estamos em condições de pregar a palavra. Nós não estamos em condições de pregar o Evangelho. É verdade ou não é? Eu estou falando mentira? É verdade. Se nós estamos desunidos, nós não estamos em condições de pregar a palavra. Nós não estamos em condições de pregar o Evangelho. Irmãos, se nós não somos unidos, o mundo jamais crerá no Cristo que nós pregamos e anunciamos. As divisões, elas são o maior problema que a igreja enfrenta na hora de fazer o evangelismo e as missões. Os convertidos, eles querem vir para um lugar onde exista união, um lugar diferente do lugar que elas vivem lá fora. Amém, irmãos?
eu não rogo somente por esses, mas eu rogo também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. É o que Jesus está falando aqui. Se não houver união, o povo lá de fora não vai crer no evangelho que nós estamos pregando. Se entre nós não houver união, não adianta pregar o evangelho. É isso que Jesus está dizendo aqui. Você entendeu ou não? É isso que Jesus está dizendo aqui, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, vírgula, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, para que o mundo creia que nós pregamos o evangelho de Jesus, para que o mundo creia que Jesus está no nosso meio, para que o mundo creia que Jesus está presente na nossa vida, é necessário que haja união. Amém, irmãos? União. E de que forma que nós vamos viver em união? Amando uns aos outros, amando uns aos outros, valorizando uns aos outros. De que forma que nós vamos demonstrar essa união? Deixando, irmãos, toda a fofoca de lado. Irmãos, como que as fofocas destroem? Irmãos, as fofocas, elas destroem vidas. As fofocas, elas destroem famílias, pastor Nelson. As fofocas, elas destroem. Esses dias atrás, eu não vou citar nome, né? Não tem problema eu falar o caso. Eu terminei de fazer o programa de rádio, ali na Rádio Cultura. Assim que eu terminei de fazer o programa, o meu celular tocou. Uma mulher ligando. E ela, em prantos, ela dizendo assim: pastor, ora por mim. Meu nome é fulana de tal. Já fui lá na sua igreja várias vezes. O meu nome é fulana de tal. Ore por mim, porque eu não estou aguentando mais o meu serviço por causa das fofocas. É o pedido de oração dela: pastor, ore por favor por mim, que eu não estou mais aguentando o meu serviço, pastor. Muita fofoca lá no meu serviço. Um falando do outro, uma falando da outra, ali no meu serviço, e eu não estou aguentando mais essa situação. Irmãos, eu não estou inventando isso não, isso aconteceu. 2 vezes ela me ligou pedindo essa oração. E eu falei para ela: irmã, continua firme na presença de Deus, continua firme no propósito, porque se Deus te colocou aí, Deus vai te abençoar, Deus vai segurar na sua mão, e você vai pisar na cabeça do maior fofoqueiro do mundo, que é o diabo. A senhora vai pisar na cabeça dele, em nome de Jesus. Não tenha medo não. Eu falei para ela: irmã, para de chorar e dobra seu joelho, que o diabo vai ser derrotado em nome de Jesus. Irmãos, a fofoca destrói serviço, destrói trabalho, destrói pessoas. Irmãos, quantas pessoas já saíram da igreja por causa de fofoca? Quantas pessoas já saíram da igreja por causa de disque-disque? Irmãos, tem um texto da Bíblia, alguém abra para mim e acha bem rapidinho, fala sobre o mexeriqueiro. Pastor, mas tem isso na Bíblia? Tem, né, Carol? Claro que tem, eu já li, uai. Eu não ia estar falando aqui alguma coisa que eu não li ainda. Alguém acha para mim bem rapidinho aí? A Bíblia fala sobre o mexeriqueiro. E o que é o mexeriqueiro, pastor Rodrigo? O que é o mexeriqueiro? Fofoqueiro.
é que existe várias maneiras de falar, não é? Já achou o texto ou não? Levítico 19:16, pastor Nelson, coloca para nós aí. Não andarás como, o que está escrito ali? Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, nem conspirarás contra o sangue do teu próximo, eu sou o Senhor. Olha que coisa, irmãos, olha que coisa. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, nem conspirarás contra o sangue do teu próximo, eu sou o Senhor. Aleluia. Irmãos, onde existe unidade, não existe mexerico. Onde existe unidade, não existe fofoca. Irmãos, a unidade, irmãos, ela deve existir no nosso meio, em nome de Jesus. E como que nós vamos promover a unidade? Amando uns aos outros, valorizando uns aos outros, orando uns pelos outros, não havendo mexerico e nem fofoca no nosso meio. Irmãos, é assim que nós vamos promover a unidade dentro da igreja, e o nome do Senhor Jesus será glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, existe, né? Do verbo haver. Existe nas igrejas pessoas doentes, pessoas cansadas emocionalmente, por causa de relacionamentos partidos. Quantas pessoas estão doentes? Quantas pessoas estão destruídas, cansadas emocionalmente, por causa de relacionamentos que foram partidos? Houve aí um curto-circuito e o fio rebentou. Pessoas que se davam bem, pessoas que se amavam, pessoas que viviam como verdadeiros irmãos, verdadeiras irmãs. De repente o fio rebentou, e essas pessoas estão destruídas, estão doentes, estão ressentidas, estão amarguradas. Irmãos, o ressentimento, a amargura se aloja no coração, e muitas vezes faz com que a pessoa saia dos caminhos de Deus. Então Deus quer restaurar a nossa vida hoje. Deus quer restaurar a unidade da igreja nos dias de hoje. Amém, irmãos? É isso que Deus quer fazer no nosso meio nessa noite. É por isso que Ele colocou essa palavra no meu coração. Eu não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então nós precisamos ser um. Amém, irmãos? No amor, na valorização, na fé, no propósito, na pregação da palavra, na oração, unanimidade. Unanimidade. O Jonas pregou na noite da bênção aqui, sexta-feira, que enquanto Pedro estava preso, os discípulos estavam unidos em uma determinada casa, em oração por Pedro. E Deus, irmãos, enviou os anjos lá e tirou Pedro da cadeia. Então, enquanto Pedro estava preso, a igreja estava em oração, unida em oração. Então nós precisamos estar unidos em oração, e eu tenho certeza que Satanás será derrotado, e o nome de Jesus será glorificado.